Ele é um homem polêmico. Depois da facada não vai ser uma gripezinha que vai me derrubar, não. Debochado. Responda. Onde é que tem vacina para tirar para ser vendida? Responda. O senhor não está com... Irônico. Quem acha dessa maneira merece outra banana, hein? Dono de uma opinião própria. A minha especialidade é matar, pô. Sou capitão de artilharia. E tem personalidade única. Lamento. Quer que faça o quê? Eu sou Messias, mas não faço milagre. Feriu a sensibilidade de milhares de pessoas quando comentou sobre as vítimas da Covid-19. Uma neurose. 70% vai pegar o vírus, não tem como. E para os enlutados, que são inúmeros, o que é que o senhor diz? Lamenta todos nós, mas é o destino de todo mundo. Eu falo do presidente do Brasil, Jair Bolsonaro. Ganhou milhares de seguidores ao longo do seu mandato e perdeu uns tantos outros. Hoje em dia, figuras que comentam a favor de Bolsonaro acabam por ser cancelados na internet. Mas vocês já pensaram que talvez Jair Bolsonaro seja uma grande ameaça aos líderes mundiais ou ao plano global? O plano global é este que visa ter um governo único, comandado por um ser capaz de ser adorado e glorificado como Jesus Cristo. Não estou aqui para acusar, muito menos deturpar o que você pensa. Apenas comentamos fatos e vocês devem ter as vossas próprias opiniões. Antes de comentarmos sobre Jair Bolsonaro, visite o nosso último vídeo, onde falamos sobre os abusos sexuais cometidos pela Igreja Católica. Meu nome é Expedito Sassoma. Subscreva o nosso canal e ative o sininho das notificações. Visite o nosso site 2ctv.2clives.com. Ative o sininho das notificações. Siga as nossas redes sociais no TikTok e no Instagram. E eu convido-te para essa obscuridade sobre a queda de Jair Bolsonaro. As polêmicas em torno de Jair Bolsonaro começaram cedo demais. Isso durante a sua campanha política, quando foi esfaqueado pelo criminoso Adélio Bispo. Esse ataque gerou muitas polêmicas na época. Algumas pessoas disseram que era apenas uma estratégia de marketing da equipa de Jair Bolsonaro. Mas, na verdade, quando se aperceberam, é que o presidente estava mesmo ferido. Mas há um facto curioso nesse ataque. É que no dia seguinte, após o incidente, haviam vários advogados na porta da delegacia lá no Brasil que defendiam o criminoso. Isto é, de alguma forma, curioso, não é? E em meio a essas polêmicas ou ataques, a verdade é que Jair Bolsonaro ficou ainda muito mais popular. Inclusive a imprensa internacional delegou ele ou nomeou como o novo Donald Trump. E essa popularidade gerou para ele a eleição como presidente do Brasil, com mais de 55% dos votos. Ele começou por combater a corrupção através do Lava Jato. A sua popularidade começou a aumentar cada dia que passa. Apresentou boas propostas sobre a reforma da Previdência, uma reforma que visa melhorar as condições dos idosos ou dos aposentados. Privatizou empresas públicas e passou a ser adorado por muitos e odiado por alguns. Mas nós aqui já falamos sobre o plano global, comandada por um grupo de líderes mundiais anônimos que visam a implementar a marca da besta. E a Covid-19, ou as vacinas da Covid-19, como nós já mencionamos nos programas anteriores, são verdadeiros testes para a implementação da marca da besta. Hoje em dia é quase impossível entrar em estádios, igrejas, escolas, sem o comprovativo da vacina da Covid-19. E Jair Bolsonaro, pelo que se sabe, já disse publicamente que não vai tomar a vacina da Covid-19. Tocante à vacina, eu decidi não tomar mais a vacina. Eu estou vendo novos estudos. Embora que anteriormente ele já havia afirmado que a Covid-19 é apenas uma gripezinha. Seria, quando muito, acometido de uma gripezinha. Isso gerou muita polêmica e entristeceu milhares de pessoas que foram vítimas dessa doença. Quero lembrar que o Brasil
é um dos países em que morreu mais pessoas vítimas da Covid-19. Como Jair Bolsonaro é um dos presidentes mais influentes do mundo, para o plano global, isso representa uma ameaça. Porque ele influencia as pessoas a não tomarem a vacina da Covid-19. Porque milhares de presidentes pelo mundo aconselham as pessoas a tomarem a vacina da Covid-19. Mas Jair Bolsonaro mostra-se contrário a essa decisão. Por exemplo, em plena viagem aos Estados Unidos da América, durante a grande conferência da ONU, Jair Bolsonaro e a sua cúpula foram colocados de fora em algumas situações. Eles comeram e se hospedaram em locais impróprios. Mas cá entre nós, mesmo com a vacina da Covid-19 sendo criada, as pessoas ainda estão a ser reinfectadas. Algumas até estão a morrer, o que mostra que a vacina não é tão eficaz quanto parece. Porque já foi implementada a primeira dose, a segunda, e já se fala até na quarta dose. Será que esta vacina é tão eficaz quanto a gente pensa? Ou é mesmo um teste para uma futura implementação da marca da besta? E mesmo a tantas mortes da Covid-19, Bolsonaro foi visto várias vezes com os seus seguidores, tirando máscara e debochando da Covid-19. E até ficou próximo a idosos. Mas Jair Bolsonaro, mesmo estando a debochar sobre essa doença, ele mesmo foi infectado com a Covid-19. Mas não é só a Covid-19 que seja um entrave entre Jair Bolsonaro e vários líderes mundiais. O outro entrave tem muito a ver com as situações climáticas. Porque durante os encontros do G20, Jair Bolsonaro entrou em choque direto com dois líderes mundiais, Angela Merkel e Emmanuel Macron. Jair Bolsonaro defendeu veemente de que a floresta da Amazônia pertence somente ao Brasil, de que esses assuntos devem ser discutidos apenas no seu território. Já Emmanuel Macron foi mais longe, dizendo que a floresta da Amazônia pertence a todos, ou seja, ele pretende tornar a floresta da Amazônia como um território internacional. Mas isso não basta. Até mesmo a chanceler alemã, Angela Merkel, entrou nesta polêmica. Mas o que está por detrás disso é muito mais grave. Porque as situações climáticas que o mundo vive poderão se tornar cada vez mais perigosas. Porque o aquecimento poderá surgir e poderemos ter menos água ou energia. E a floresta da Amazônia é o local em que tem mais recursos naturais. Quem dominar o Amazônia ou quem liderar o Amazônia vai liderar o mundo. E o medo desses líderes mundiais, principalmente de Emmanuel Macron, é que o Brasil tenha um presidente como Jair Bolsonaro capaz de contrariar todas as direções que os líderes mundiais pretendem. Porque se Jair Bolsonaro ficar na presidência ou continuar a liderar a floresta da Amazônia, eles não serão capazes de dominar o mundo na sua totalidade. E isso, meus amigos, assemelha-se com uma frase muito famosa de Enéas Carneiro, que dizia que os europeus não estão preocupados com a floresta da Amazônia, mas sim com o subsolo que está nela. Porque se assim fosse, eles cuidariam das suas próprias florestas. Vai que ele tenha razão. E isso tem muita lógica. Não faz sentido os europeus preocuparem-se tanto com a floresta da Amazônia e alegando que uma das principais preocupações deles é a proteção do povo indígena. Jair Bolsonaro, como é normal, diante da sua capacidade presidencial ou diante das suas competências, negou e foi mais longe com declarações polêmicas sobre a Alemanha e sobre a França. Ou seja, Jair Bolsonaro entrou numa grande rixa com o presidente francês, Emmanuel Macron. Quero aqui mencionar que Emmanuel Macron é tido por algumas pessoas como um possível líder mundial, ou seja, como um possível anticristo, através de uma frase polêmica que ele disse: "A besta está aqui, a besta está entre nós". A partir dessa frase de Emmanuel Macron, surgiram várias polêmicas sobre Emmanuel Macron. Se você quer saber
sobre Emmanuel Macron, o anticristo, deixe o seu comentário, que nós faremos questão de fazer um vídeo a falar sobre isso. E as coisas têm se intensificado mais através de algumas atitudes de Jair Bolsonaro nos últimos tempos. Em meia tensão entre a Rússia e a Ucrânia, onde os Estados Unidos da América têm acusado várias vezes a Rússia, e os Estados Unidos sendo aliado do Brasil, Jair Bolsonaro colocou mais lenha na fogueira quando fez uma visita à Rússia em pleno conflito. Isso deixou muito preocupado os americanos. Primeiro que Jair Bolsonaro dava-se muito bem com o antigo presidente Donald Trump, que era um presidente muito polêmico. Desde a chegada de John Biden, Jair Bolsonaro tem tido vários conflitos com os americanos. Mas os conflitos não prendem-se apenas na política. Há até figuras públicas do Brasil fazem várias campanhas contra Jair Bolsonaro, e isso tem influenciado muita gente a detestá-lo. Tem-se dito que a comunicação social é o quarto poder de um país, se não o primeiro, e Jair Bolsonaro tem sido detonado várias vezes por políticos, ativistas, jogadores de futebol, cantores e cantoras, e os seguidores dessas figuras têm feito a mesma coisa. Hoje em dia existem várias campanhas contra Bolsonaro. Pessoas, como já disse, que o seguem, acabam por ser cancelados. E nós estamos em 2022, o ano das eleições presidenciais. Para os líderes mundiais, Jair Bolsonaro é uma grande ameaça ao plano global. Plano global este, que é de ter um líder mundial que vai representar um só povo e vai ser adorado e glorificado, onde os cristãos serão perseguidos e deixarão as pessoas cada vez mais presas na tecnologia. Diante das novas pesquisas, Jair Bolsonaro encontra-se em desvantagens. Ele tem perdido os seus seguidores, perdido os seus aliados. Com a influência de Lula, que acaba de anunciar que vai se candidatar para ser novamente presidente do Brasil, Jair Bolsonaro encontra-se em grande desvantagem. Quero lembrar que Lula é visto por todos como presidente do povo. Mas aqui ficam os escândalos de corrupção do governo do Lula. Será mesmo que as pessoas estão cientes do que estão a fazer? Quero dizer que a Bíblia diz que o povo morrerá por falta de conhecimento. Será que nós estamos a julgar, ou que o mundo está a julgar, um homem sem saber? Por exemplo, Donald Trump, um homem que foi banido das redes sociais. Como é possível um ex-presidente ser banido de expor as suas próprias opiniões num mundo em que a liberdade de imprensa está em primeiro lugar? Isso é estranho, não é? E Jair Bolsonaro tem sido vítima também, assim como o Trump, de várias figuras e de vários canais de televisão. Sobre 2022, a ver vamos, mas Jair Bolsonaro terá sua queda e não virá somente do povo do Brasil, virá dos líderes mundiais que o acham como um grande entrave aos planos global, que é da implementação da marca da besta. E alguém como um presidente não pode contrariar aos planos impostos por eles, porque em todos os países, até mesmo aqueles em que a Covid-19 matou poucas pessoas, seguiram detalhadamente a ordem mundial. Todos os países deram a vacina, colocaram restrições, e há quem diz que até inventaram números de vítimas da Covid-19. E o que você acha deste conteúdo? Deixe o seu comentário, subscreva o nosso canal e ative o sininho das notificações. E um forte abraço.